tratar com vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza, sobre a vitória da equipe do Lion na Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Internacional, por 4-0, goleadaça da equipe do Pequeno Lion contra o Colorado, né? É muito importante nós falarmos dessa vitória e também da trajetória da equipe até aqui na Copa São Paulo e falarmos do que, né, o que podemos esperar dessa equipe. Além disso, o que podemos esperar, né, da base do Fortaleza. Além disso, o que podemos esperar imediatamente desses jogadores que estão se destacando agora na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Ok? Vamos lá então? Então vamos lá, olha só. Foi uma vitória diferente, né? Até então o Fortaleza havia vencido a equipe do Vossen, né? Também a equipe do Castanhal. Embora essas equipes tenham ali investimentos de empresários e tal, não significam tanta coisa assim no futebol brasileiro em termos de estrutura, em termos de conquistas, enfim, são equipes menores, né? Chamadas menores do futebol brasileiro, né? De certa forma, até menores dos seus estados, né? Agora, a vitória contra o CRB já é diferente, até porque o CRB também tem feito investimentos na base. Foi uma vitória interessante, porque o CRB dificultou muito a vida para o Lion, mas também foi uma vitória diferente dessa que teve contra a equipe do Internacional. O Internacional é um dos gigantes, né, em termos de conquistas aqui no futebol brasileiro, né? A gente presume que, de fato, até em virtude disso, há muito investimento, e de fato há investimento para a base do Inter, né? Precisamos considerar que o Inter jogou com um time bem mais jovem do que o do Fortaleza, esse é o problema do Inter, não é do Fortaleza, né? Precisamos considerar que o Fortaleza tem 7 jogadores aí que estão no seu último ano de base, né? Que também é uma questão importante para nós pensarmos aí o que será, né? Do que será do futuro desses jogadores, né? Mas o fato é que o Fortaleza conseguiu uma vitória contundente contra o Inter. Assim, gente, dominando o jogo do começo ao final, e dominando o jogo atuando de duas maneiras diferentes. Dominando a partida completamente no primeiro tempo, né? Se impondo, sendo protagonista em campo, trabalhando muito melhor a posse de bola, trabalhando com mais posse de bola, inclusive. E também conseguindo ser protagonista e dono do jogo, dono da situação, o dono da bola no segundo tempo, quando a equipe tinha um comportamento completamente diferente do primeiro, né? Cedendo muito mais espaços para a equipe do Internacional, buscando bem mais os contra-ataques, buscando ali usar aqueles espaços deixados pela equipe do Colorado para conseguir chegar à confecção dos seus gols, né? Apesar do primeiro tempo a gente ter visto um Fortaleza muito mais protagonista, né, trabalhando bem no terço final, o primeiro gol acaba saindo bem no começo ali com o Kevin, com o Yarley, né, na verdade a partir do passe do Kevin, uma situação de contragolpe, né? Mas no primeiro tempo a gente viu instituído um tipo de jogo bem mais protagonista, com a equipe tentando trabalhar bem mais no seu campo de ataque e conseguindo efetivamente, na maior parte do tempo, esse tipo de ideia, né? Enfim, segundo tempo muda tudo. O Lion, contudo, continua mandando no jogo. Interessante, né? Muito interessante. Isso mostra a maturidade do trabalho que está sendo feito hoje na base do Fortaleza. A base do Fortaleza, que todo mundo sabe, ainda vai receber muito investimento do clube, né? E acho que esses investimentos não passam somente em investimentos estruturais, também passam por investimentos em termos de ideias, né? Acho que isso aí deve acontecer agora. O fato de que o Fortaleza já está conseguindo revelar bons jogadores neste momento denuncia o que pode ser, né, o Fortaleza daqui a um tempo se conseguir de fato efetivar um ótimo trabalho na sua base, né? Este é um ponto. A gente viu isso claramente nessa partida contra o Inter, temos visto isso na Copa São Paulo, temos visto isso também na temporada anterior, com alguns jogadores se despontando aí, não necessariamente sendo utilizados, mas se despontando na equipe do Fortaleza, né? Nessa partida contra o Inter, como eu disse, foi um domínio total, absurdo. Quando fez o primeiro gol, já era para ter feito mais 2, né? Já era para estar ganhando de 2-0 quando fez o primeiro. Fez o primeiro gol. Poderia ter feito muito mais uns 2 gols antes, né? De ter feito o segundo. E é verdade, gente. O Fortaleza poderia terminar o primeiro tempo com uns 4-5-0 para cima do Inter. Uns 4-5-0 para cima do Inter. E se o jogo terminasse, vamos lá, para sermos aqui bastante honestos, né? Em 8-2, né? Porque o Inter teve 2 grandes oportunidades no segundo tempo, não seria absurdo pelo que aconteceu, pela qualidade das jogadas criadas, sobretudo quando a equipe chegava ao terço final, e também em virtude da capacidade que o time apresentava de chegar com muita gente, gerando opções para a finalização para o gol, né? Muito interessante. Além disso, a gente percebia que havia muito trabalho de jogadas na equipe do Fortaleza, não somente nas jogadas ali com a bola rolando, mas também nas jogadas de bola parada. Escanteio curto, por exemplo, sendo cobrado ali. As faltas, sempre tinha ali um ou outro ali gerando um despiste ali para marcação, enfim. Muito interessante, a gente percebe que as ideias estão legais e elas também sustentam a qualidade hoje do trabalho feito na base do Fortaleza, né? Destacar, e precisamos destacar, evidentemente, né, o Caio Dantas, né, jogou muita bola, poderia ter feito gols na partida, realmente um jogador interessante. Precisamos e devemos destacar o Kevin, né, que também teve uma atuação
muito boa, é um jogador que tá pedindo aí, evidentemente, para subir, é muito bom jogador, né, o Kevin. Precisamos destacar também o artilheiro da partida, né, o Yarley, né, que marcou 3 gols e poderia ter feito pelo menos 5, ele teve uma ali, né, na cara do gol, que ele tentou fazer o drible, né, e aí não conseguiu, teve outra também na cara do gol, que ele chega até a arrematar para o gol, mas o goleiro do Inter acaba evitando ali o gol, né? Então realmente foi muito interessante ali, o Fortaleza em todos os sentidos, inclusive o seu centroavante, que parece muito oportunista. Tem um momento que ele tenta dialogar com a bola corre um pouquinho, a gente percebe que ele ainda tem uma dificuldade em algumas situações, quando está correndo com a bola para manter a segurança, né, da condução. Contudo, o que é mais interessante é que mesmo quando ele parece que vai perder a bola, ele consegue recuperá-la, né? A gente percebe que tem algo ali a ser desenvolvido ainda, tem muito potencial nesse menino, ele pode virar um baita centroavante aqui no futebol brasileiro, né, gente? Então é certamente um dos destaques. E a questão que fica agora é o seguinte, depois dessa vitória aí muito boa contra o Inter, né, da classificação à próxima etapa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, a gente precisa perguntar até onde vai esse pequeno Laio aí, né? Vai enfrentar agora o CRB, que é de fato uma equipe interessante, né? Se passar para o CRB, já vai fazer uma grande campanha na Copa São Paulo, né? E a questão que fica é o seguinte, né? Esses jogadores aí, os destaques, né? O Paulo Roberto, Yarley, Caio Dantas, né? O Kevin, então, esses jogadores serão utilizados pelo Fortaleza? Aí temos um problema, né? Porque acho que o combinado ainda não foi devidamente feito entre o Fortaleza e o seu técnico, né? Em relação à promoção dos garotos da base, né? A gente não percebe grandes lucros no Fortaleza com esse tipo de trabalho. Um trabalho muito bem feito, só que aí o que você faz? Você pega e negocia o Alex, né? Você manda, empresta outro jogador, você tal, enfim. Fortaleza está começando até a ganhar um certo dinheiro com esse tipo de coisa, mas não está sabendo aproveitar esses jogadores, né? Poderia perfeitamente aproveitar um pouco mais. E aí já está falando, por exemplo, de um Samuel que já está passando um ano e não vai ser utilizado, né? Já teve ali também na temporada passada, já tivemos o Amorim incorporado também ao time principal e também não foi utilizado, e agora chegariam outros jogadores, né? Então já tem aí duas pequenas gerações, digamos assim, de jogadores que não foram aproveitados pelo Vojvoda, né? E aí outros seriam também colocados no time principal e também não seriam utilizados, e jogadores seriam emprestados. Então precisa haver o melhor combinado aí do Fortaleza com a sua comissão técnica para que ela use mais, né? Dê mais chances para os garotos. Até porque muitos desconfiam sempre, quando o Vojvoda pelo fato do Vojvoda ser um bom técnico, todo mundo acha que ele sempre acerta. E não é bem assim que funciona, né? Não é bem assim. Vocês acham, por exemplo, que o Alex joga menos do que o Tobias Figueiredo? Então a questão é, por que o Tobias teve tanta chance no Fortaleza e o Alex não teve chance nenhuma? É isso? Então, na verdade, assim, acho que precisa haver ali um melhor combinado, isso é muito importante. Por quê, gente? Porque o trabalho na base, quando ele tem qualidade, também ele esbarra no processo de promoção à equipe principal, tá? Quando isso não acontece, você vai dinamitando o sonho do garoto sub-20, né? E ele começa a acreditar no seguinte, eu não vou jogar no time principal mesmo, então eu vou fazer o possível para ser negociado com o Fortaleza. Pode até ser que dê certo em alguns momentos isso, mas muitas vezes não dá. Então a questão é o seguinte, Fortaleza tem que gerar um combinado melhor para utilizar melhor os seus jogadores da base, porque o time da Copinha está mostrando realmente muito potencial, mostrando ali o resultado de um trabalho muito bom e mostrando também bons talentos aí para o clube e futuramente, quem sabe, até para o futebol brasileiro. Grande notícia aí para o Laio, esse resultado e a performance do Leão aí na Copa São Paulo de Futebol Júnior, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Fortaleza.